Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, hoje dá para entendermos que é de propósito. Ou seja, é de forma deliberada que muitos estão pregando um outro evangelho. Não estão pregando o evangelho genuíno, puro e simples, mas sim um outro evangelho diferente do evangelho genuíno, puro e simples. Porque a pregação desse outro evangelho, feita de forma deliberada, é um evangelho que, segundo eles, dá o resultado financeiro, resultado que leva a essas denominações se encherem de pessoas. Esse evangelho dá esse resultado. Por isso, as pessoas preferem pregar esse evangelho, esse outro evangelho diferente, que é contrário ao evangelho genuíno. É isso que está acontecendo. E, infelizmente, essa é uma realidade que já tomou conta de praticamente todas as denominações que estão por aí. É isso que está acontecendo hoje. E os resultados disso dá para se ver nessas denominações superlotadas de pessoas, onde as pregações ali são voltadas para o lado financeiro, principalmente. Porque é isso que dá resultado. Então, eles querem isso. Se eles decidirem deliberadamente um dia voltarem para o evangelho genuíno, para pregar o evangelho genuíno, eles vão ver que o resultado não vai ser tão financeiro assim. Não vai ser tão vantajoso financeiramente falando. E isso eles não querem. Eles querem é pregar um evangelho que traga um retorno financeiro para eles. É isso que está acontecendo. Cada dia mais tem surgido denominações aí pelo mundo afora, onde o foco agora é o lado financeiro, o lado do dinheiro. Esse é o evangelho que infelizmente está dando resultado para essas pessoas. Só que são resultados maus, são resultados perversos, são resultados que estão levando as pessoas para a ruína e perdição. São resultados que estão levando as pessoas para deixarem seus corações nessas riquezas, nesse dinheiro, nessa prosperidade financeira, que vai levando as pessoas a só pensarem em coisas terrenas e a se envolverem com os negócios desta vida. É isso que o Senhor Jesus quer para você e para mim? É claro que não. O que Ele quer? O que o Senhor Jesus quer é que possamos voltar para o evangelho genuíno. Esse sim é o evangelho que te leva a querer viver piedosamente em Cristo Jesus para ser perseguido. Esse é o evangelho que te leva a ser odiado por todos por causa do nome do Senhor Jesus. Esse é o evangelho pelo qual você pode ser até morto. Então é esse evangelho que o Senhor Jesus quer que você pregue. E não apenas pregue, mas permaneça na verdade nesse evangelho genuíno. E isso é bom para a sua vida. Mas o outro evangelho, que muitos deliberadamente estão por aí pregando nas denominações, é o evangelho misturado, deturpado e pervertido. Não serve para a sua vida, é nocivo, estraga, apodrece, te faz morrer, física e espiritualmente falando também. Então, mas hoje isso nas denominações é assim que está acontecendo. Pela conivência de pastores, bispos e apóstolos, que deliberadamente pregam esse evangelho dessa forma, para atrair, para arrastar muitas pessoas
para suas denominações, para encher, para ficar recolhendo dessas pessoas dízimos de dinheiro, mais e mais e mais. A ganância tomou conta desses homens. A ganância tomou conta desses homens que pregam um outro evangelho diferente. Eles abraçaram um outro evangelho diferente e esqueceram do evangelho genuíno do Senhor Jesus, que para eles não serve. O evangelho genuíno do Senhor Jesus para eles não serve. O que serve para eles é um outro evangelho. Evangelho com o qual eles podem enganar pessoas, iludir com essa prosperidade financeira, digamos assim. Então, meus irmãos, isso é um absurdo o que está acontecendo. É algo que está sendo feito de forma deliberada, de propósito. É intencional. As intenções de quem prega esse outro evangelho é justamente esse: enriquecer à custa da boa fé dos irmãos ingênuos, de irmãos incautos, que são envolvidos, enredados por essa pregação desse evangelho misturado para pervertido. E essas pessoas são arrastadas por esses pastores, bispos e apóstolos para essas denominações, onde eles jogam fardos pesados demais para eles carregarem. E eles têm que carregar aquilo ali pelo resto de suas vidas. Mas, ainda bem que o Senhor Jesus hoje nos envia essa mensagem aqui muito clara e simples para a sua vida e para a minha vida também. Para que, ao olharmos para essa mensagem e lermos essa mensagem aqui, possamos entender na hora o que o Senhor Jesus quer. Ele quer nos tirar disso aí. Ele quer nos libertar. Ele quer que nós possamos sair fora e possamos escapar disso aí. Porque isso que está acontecendo hoje nas denominações não é algo aprovado. Não é algo que o Senhor Jesus concorda. Mas o diabo está muito satisfeito com isso. O diabo está muito satisfeito com essa pregação desse outro evangelho pervertido que ele mesmo inventou, falsificou. E muitos aderiram a esse evangelho, que infelizmente tomou conta nas denominações, de tal forma que não existe nenhuma denominação nesse país, até nos outros, que esteja pregando o evangelho genuíno. Não existe. Não existe mesmo. E o Senhor Jesus está vendo isso. Por isso, essa mensagem aqui é para você, da parte dele. Para que você, ao ler essa mensagem, possa entender o que você deve fazer. Porque quando você decidir deliberadamente voltar para o evangelho genuíno, você vai estar se enquadrando em tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar foi por causa do evangelho, que é o mesmo evangelho para o qual você tem que voltar, que é o evangelho genuíno, é o evangelho do reino, é o evangelho puro e simples, sem mistura nenhuma. Mas esse outro evangelho falsificado e pervertido que existe por aí está cheio do cristianismo, do comércio, do misticismo, de fábulas, de invencionices, de prosperidade financeira, amor do dinheiro, espíritos enganadores, ensino de demônios e várias outras coisas pervertidas que não servem para a sua vida e nem para a minha também. Por isso, se você quer viver em Cristo com seriedade, se você quer viver no evangelho genuíno, para viver de uma forma digna do evangelho genuíno, então você tem que voltar para o evangelho genuíno. É isso que você tem que fazer, para que assim você seja aquele a quem o Senhor Jesus vê como um aprovado, que não se entregou e nunca se deixou envolver e se enredar por um outro evangelho. Mas se isso já aconteceu em sua vida, hoje o Senhor Jesus está te dando a oportunidade de sair disso aí, de escapar, de sair fora dessas denominações onde o Deus Mamon tomou conta, onde o evangelho misturado do padre pervertido tomou conta. Então saia disso e volte para o Senhor Jesus. Volte para a igreja que ele edificou sobre a pedra. Volte para o evangelho genuíno.
para que você possa assim viver de um modo digno o seu Jesus para seu inteiro agrado, e de um modo digno do Evangelho também. Que isso possa acontecer em sua vida, e que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem na parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. E o nome dessa mensagem é deliberadamente. Sim, meus irmãos, essa palavra deliberadamente significa algo que é feito de propósito, algo que é feito intencionalmente. E é isso que está acontecendo hoje, porque por aí nas denominações existem muitas pessoas, inclusive pastores, bispos e apóstolos, fazendo coisas deliberadamente, só que estão fazendo coisas erradas, coisas pervertidas, coisas que já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus e nem com a sã doutrina dele. Então, essas coisas feitas de forma deliberada são feitas de propósito. Por que eles fazem isso de propósito? Porque isso traz vantagens, principalmente financeiras, de dinheiro. Então esses pastores, bispos e apóstolos estão voltados para isso. E eles fazem isso de forma deliberada. Mas isso não pode continuar acontecendo. Então, cabe a cada um de nós hoje nos conscientizarmos de que isso não pode mais continuar acontecendo. Por isso é necessário que entendamos o que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. Ele não quer que nos deixemos levar por essas práticas deliberadas, essas práticas erradas que são feitas deliberadamente por aí nas denominações. Não, ele não quer que nós nos deixemos envolver por isso. Ele não quer que essas coisas possam perverter a nossa consciência, a nossa mente, a nossa fé, a nossa vida, para nos desviarmos da verdade. Pelo contrário, ele quer que permanecemos na verdade, principalmente na verdade do Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Não dá para brincar. Não dá para achar isso normal. Não dá para achar que essas coisas erradas são coisas normais. São coisas que ele vai relevar. São coisas que ele vai passar a mão na nossa cabeça. Ele não é complacente com essas coisas. Ele não compactua com isso. Não consente. Não fica consentindo com essas coisas. Ele não é cúmplice disso. Ele não participa disso. Isso é uma sujeira. Isso é algo nocivo para o organismo chamado igreja. Então, se você é a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, então não se deixe sujar por essas coisas. Não deixe que essas coisas te contaminem. Não se deixe ficar entorpecido por essas coisas erradas, por essas práticas erradas. Não se deixe envolver por isso. Não se apegue a isso. Isso é errado. O que você tem que fazer em Cristo é algo certo. E o algo certo para você fazer hoje é voltar para o Evangelho genuíno. Que o Senhor Jesus está esperando você fazer isso, tomar essa decisão. Tome essa decisão certa, para que assim você possa estar sendo aprovado por fazer uma prática certa, por praticar obras certas e não coisas erradas. Coisas erradas não podem ser feitas por você, porque coisas erradas são coisas inconvenientes para os santos. Então nós devemos fazer coisas convenientes. Não podemos deixar que sejamos dominados por nenhuma dessas coisas erradas, em tempo algum. O Senhor Jesus não quer que isso aconteça. Então você também tem que querer a mesma coisa que ele quer, para que assim o querer dele seja o seu querer. O querer dele e o seu estejam em comum. Então é isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, vamos agora nos apegar com mais firmeza à verdade do Evangelho genuíno, para que nunca mais possamos nos desviar dele em tempo algum. E assim possamos permanecer
naquilo que o Senhor Jesus aprova para as nossas vidas. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Deliberadamente. Mas antes de ler, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que tem a ver um pouco com essa mensagem, que vai ser muito séria e importante para a sua vida. E esse texto que eu vou ler está aqui na segunda epístola de Pedro. Esses dois textos que eu vou ler estão aqui na segunda epístola de Pedro. E está escrito assim: portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, meus irmãos, todos aqueles que um dia, pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus, que lhes deu o pleno conhecimento da verdade, um dia decidiram voltar para trás, decidiram abandonar o pleno conhecimento da verdade, abandonar o Senhor Jesus e voltar novamente para o mundo ímpio. Todos esses em que aconteceu isso, essas pessoas, elas deixaram o santo mandamento que lhes foi dado. Elas esqueceram isso e decidiram voltar para trás. Lembra daquilo que o Senhor Jesus falou? Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Essas pessoas que fizeram isso não são aptas para o reino de Deus. Eles voltaram para trás. E por isso com eles aconteceu o que diz esse adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Com eles aconteceu isso, meus irmãos. Hoje é assim. Esses pastores, bispos e apóstolos que voltaram para trás, que abandonaram o santo mandamento, que já não vivem de acordo com o pleno conhecimento do Senhor Jesus, o pleno conhecimento da verdade, mas se deixaram enredar e foram vencidos por coisas erradas, por práticas erradas, por um evangelho errado, misturado dentro do padre pervertido. Essas pessoas que hoje agem assim, elas não são aptas para o reino de Deus. Lembra que depois daquele discurso, muitas pessoas disseram que duro era o discurso que o Senhor Jesus fez e já não andavam com ele e foram embora, decidiram fugir, decidiram voltar, decidiram não continuar seguindo Jesus, porque o discurso deles, segundo eles, foi duro. Então, meus irmãos, com essas pessoas que desistiram do Senhor Jesus, aconteceu a mesma coisa. Isso é o que está acontecendo hoje. Tudo porque é feito de forma deliberada. E isso é algo muito sério. Sério no sentido negativo. É um erro gravíssimo que essas pessoas cometem. E o segundo texto está aqui também na segunda epístola de Pedro. Está escrito assim: porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, eles se esqueceram deliberadamente, ou seja, eles esqueceram de propósito, esqueceram intencionalmente. Não foi um esquecimento sem querer, não, foi por querer. Eles decidiram esquecer que eles decidiram esquecer
que houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Eles decidiram deliberadamente esquecer essas coisas. E hoje, nesse mesmo sentido, tem muitos que deliberadamente estão esquecendo de muitas coisas certas, estão esquecendo do evangelho genuíno, estão esquecendo da graça genuína, estão esquecendo do santo mandamento, estão esquecendo da verdade, estão esquecendo até mesmo do Senhor Jesus e estão seguindo outras práticas, estão pregando outro evangelho, abraçaram um outro Jesus, se deixaram envolver por outro espírito, tudo de forma deliberada, de propósito. Meus irmãos, essa é a realidade que está acontecendo aí. E isso está aumentando cada vez mais. A gravidade disso está aumentando cada vez mais. A quantidade de pessoas que agem dessa forma, se esquecendo deliberadamente dessas coisas e se deixando enredar por outras coisas erradas, deturpadas e pervertidas, está demais. Então, isso não pode continuar. É um erro gravíssimo que não pode continuar. Nem na sua vida, nem na minha. Na vida de ninguém. De ninguém mesmo. Então, para tentar evitar isso, que isso continue acontecendo na vida de muitos, hoje o Senhor Jesus nos envia essa mensagem que se chama deliberadamente. E por isso eu vou ler essa mensagem aqui agora. Ela começa assim. Está escrito, porque se vivemos Vou começar aqui de novo. Vou ler essa mensagem de novo. Ela se chama deliberadamente. Ela começa assim. Está escrito, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Meu irmão, existem muitos entre nós que infelizmente estão fazendo muitas coisas que decidiram ou resolveram propositalmente. E isso significa que todas essas coisas são intencionais. E para fazerem essas coisas dessa forma, eles até passam por cima do pleno conhecimento da verdade que um dia receberam, chegando ao ponto de se desviarem da verdade, porque muitos, se privando da verdade, chegam ao ponto de supor que a piedade é fonte de lucro, e muitos têm permanecido nesse pecado, se recusando a dar ouvidos à verdade, que é totalmente contrária a esse tipo de atitude, que é feita deliberadamente por todos aqueles que hoje falam e fazem coisas pervertidas e deturpadas, para arrastarem muitos e muitos atrás deles. Meu irmão, nas denominações existem muitos que deliberadamente estão falando o que não convém à sã doutrina e já não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitos que deliberadamente continuam recolhendo dízimos de dinheiro. Existem muitos que deliberadamente estão anulando a graça de Deus e desfazendo o escândalo da cruz. Existem muitos que deliberadamente continuam construindo templos feitos por mãos humanas, fazendo deles suas denominações institucionalizadas. Existem muitos que deliberadamente estão pregando um outro evangelho diferente. Existem muitos que deliberadamente estão servindo às riquezas do Deus Mamon. Sim, meu irmão, nas denominações existem muitos que deliberadamente estão deturpando as Escrituras. Existem muitos que deliberadamente se entregaram às fábulas, se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças. Existem muitos que deliberadamente só pensam em coisas terrenas e nos negócios desta vida. Existem muitos que deliberadamente gostam de exercer a primazia e o domínio sobre o povo. Existem muitos que deliberadamente
já se desviaram da verdade e do primeiro amor. Existem muitos que deliberadamente estão pregando um outro Jesus que nunca deveriam ter abraçado. Sim, meu irmão, além destas, existe ainda muitas outras coisas erradas que são feitas deliberadamente por muitas pessoas por aí nas denominações. E é contra todas essas coisas erradas que o Senhor Jesus é contra, porque ele não aprova e nem concorda com nenhuma delas, porque não tem como e não tem cabimento que você já tenha conhecido a verdade segundo o Senhor Jesus e esteja deliberadamente se conformando e se amoldando a todas essas coisas erradas, como se fossem certas e normais. Meu irmão, hoje, mais do que nunca, cada um de nós que estamos em Cristo e que o amamos sinceramente, devemos sim, deliberadamente, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sim, meu irmão, a verdade ouvida tem que nos levar a nos purificarmos completamente de todos os erros e pecados que deliberadamente praticamos, porque todos aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro devem sim, com fidelidade, viver deliberadamente para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo, sempre olhando firmemente para Ele, sempre conservando o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer nos dizer com essa mensagem é muito claro e simples. Não tem como ter dúvida. Não tem como estar confuso diante dessa mensagem muito clara e simples, pela qual o Senhor Jesus quer que nós deixemos de praticar deliberadamente as coisas erradas. Ele não quer que vivamos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Aqueles que receberam pleno conhecimento da verdade, segundo o Senhor Jesus, têm que andar de acordo com a verdade e não de forma contrária. Andar de forma contrária a essa verdade é um erro absurdo que nem você e nem eu podemos cometer em tempo algum. Então, é isso que o Senhor Jesus quer que façamos. Se hoje estamos vivendo deliberadamente em pecado, mesmo depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, chegou a hora de nos compungirmos, de nos arrependermos sinceramente e nos purificarmos desses erros, confessarmos esses erros e fugirmos deles, escaparmos deles, porque esses erros, essas práticas erradas, pelas quais vivemos deliberadamente, são inconvenientes aos santos. Nós não fomos vocacionados pelo Senhor Jesus para vivermos assim. Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para a santificação. Ele nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Ele nos chamou para andarmos segundo o seu exemplo, porque nele não houve dolo algum, de nenhum tipo. Então, se seguimos os passos dele, como ele quer que façamos, se seguimos os passos dele deliberadamente, vamos nos aperfeiçoar segundo o exemplo dele mesmo, que ele nos deu. Então agora, esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo tem que ser aquele que irá nos fazer viver de um modo digno do Senhor Jesus para seu inteiro agrado. E só pode agradar ao Senhor Jesus dessa forma aqueles que viverem deliberadamente na prática da santidade, na prática de vida exemplar, na prática de termos uma boa consciência. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito importante para as nossas vidas hoje, para que possamos nos edificar nas práticas certas, nas boas obras, no primeiro amor, naquilo que vai nos conduzir até o final de nossa carreira, para quando chegarmos no final de nossa carreira, chegarmos aprovados. Ele quer aprovar uma igreja assim, que viva dessa forma, que viva
de acordo com tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, principalmente de acordo com o evangelho genuíno. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas, para o nosso próprio bem. Porque essa mensagem que ele nos trouxe hoje é para o nosso próprio bem, para o nosso aperfeiçoamento. Então vamos deixar com que essa mensagem possa produzir esse bom resultado, que é um bom resultado aprovado pelo Senhor Jesus, para que assim possamos viver de acordo com Ele para sempre. Então que essa mensagem possa nos ajudar a fugirmos desses erros que deliberadamente estamos fazendo, para que possamos, como igreja, prosseguir olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O pastor e bispo de nossas almas é Ele. É Ele que devemos seguir. Os exemplos dele, tudo aquilo que ele praticou, tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, tem que ser o mesmo que nós devemos ensinar e fazer também. Então que isso possa acontecer com todos nós, para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que Ele espera de nossas vidas. E é isso que tem que acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.